Bom, 29 de setembro agora, backtest. Semanal ele tinha feito sweep dessa região lá de 2002. Como que se diz? Ah, Tínhamos esse fundo aqui, né? Dá para ver até no mensal aqui, fica melhor talvez. Não vai aparecer a linha aqui. Fez sweep dessa região aqui, né? Não chegou a tocar na que tinha abaixo. Eu marquei lá o sweep, a linha não tinha tocado no order block de baixo e começou a reverter. Deu para ver que deu forte rejeição e está dando uma vela de alta nessa semana. O diário, então. O diário, então, a gente tinha feito sweep aqui também, um fail to close, né? Tinha feito um inside bar. Cadê o meu? Um inside bar, daí fizemos um fail to close, rompeu o fundo, rompeu o topo, choque. Daí ele, dá para ver pelos fabios, né? Ele voltou aqui, segurou nessa região aqui, né? E tocou para cima. Isso aqui foi na quarta-feira, nesse dia que a gente está analisando aqui. Uh, Tocamos agora na região premium aqui, tem essa order block, né? E temos essa aqui, essa decisional, né? E temos o extremo, né? Temos essas duas aqui. Na verdade, eu tinha começado esse dia aqui e eu esqueci de gravar, né? Então, muitas coisas que vai aparecer que eu vou deixar já o gráfico aberto porque eu já olhei. Eu já sei o que acontece. Isso aqui é choque do diário, né? Uhum, com certeza o do diário. Hum, Vamos botar aqui, esticar. Ok. No 4 horas, então. Cadê o 4 horas aqui? O que foi sol no diário foi apenas um fail to close. No 4 horas teve um rompimento para baixo aqui. O meio do range do diário é aqui, né? A gente chegou aqui nessa POI do diário. E temos essa do semanal aqui, do 4 horas aqui. Deixa eu tirar o diário para não poluir. Então, no 4 horas tivemos o rompimento de estrutura aqui. Aqui o OB decisional, né? Depois tivemos essa região que deve ter reagido a alguma coisa em algum lugar. Lá de 2002, né? E tínhamos essa aqui. Deu para ver o seguinte aqui, o que dá para ver nesse 4 horas que aconteceu. Uh, o preço tinha descido aqui, tinha dado até um gap, né? O preço desceu. Tinha sido então o menor valor histórico desde 2002, né? Foi no dia. Isso aqui acho que foi naquela sexta-feira que a Libra também atingiu o valor mínimo. Então, retornou aqui, nessa order block aqui esse pavio, na verdade, foi bem aqui, né? O preço reagiu, enrolou, voltou ali, ó. Falhou em romper o fundo, falhou em romper o topo, foi descendo aqui no 4 horas, rompeu a estrutura, mas não deu muita continuidade, né? Fechou abaixo, mas já reverteu para cima. Então dá para ver aqui no 4 horas que a gente teve aqui no H4. Aqui nós tivemos um choque. Para o choque, os pavios são suficientes, que geralmente o choque é um rompimento de estrutura no tempo menor. Deixa eu ver aqui o máximo 0,11, 0,6, é aqui mesmo. Ou seja, aqui tivemos a mudança de caráter, né? Essa vela não deu no último fundo, né? Uh, Voltamos até aqui, né? Ó, depois de rompemos, voltamos, seguramos e deu uma paulada aqui, que inclusive rompeu a estrutura aqui para cima do 4 horas, ou seja, ele rompeu para baixo e rompeu para cima.
Então, mudou para bullish aqui. Fez o choque, fez o boss, não é nem S-boss, foi boss. Aqui poderíamos dizer que é um boss de subestrutura aqui. Esse topinho aqui até era forte, né? Porque chegou a fechar abaixo aqui no 4 horas, né? Mas tudo bem. Aqui essa linha. 4 horas é assim. Entende? Isso. Ok. Na verdade, no momento que eu cheguei no gráfico, assim que eu começaria, o 4 horas estaria aqui. Mais ou menos. Até um pouco antes. Então, 15 minutos. No 15 minutos, então, eu tinha marcado algumas regiões interessantes. Tá, aqui foi o boss da H4, que é pela região que... Não sei se eu falei aqui, mas deixa eu falar agora, antes que eu esqueça. Tínhamos esse topo aqui, que tinha rompido estrutura e serviu de liquidez para mitigar esse outro POI acima e começou a dar uma reação, né? Estamos bullish, né? Depois de todo o rompimento, a gente espera um pullback. Mas dá para, como é que se diz? Aqui começou já a reversão, né? Porque mitigou algo relevante, né? E voltou na região desconto, né? Voltando a 15 minutos. Então tínhamos o 15 minutos estava bem grande, né? A estrutura, deixa eu mostrar aqui. A estrutura dele era de linha laranja, né? Tivemos um S-Boss aqui. Aqui mais um, também dá para considerar, né? Ou seja, fizemos alguns rompimentos de subestrutura aqui, né? Mas nada assim que estrutura mesmo era tudo isso aqui. Então, o Premium Discount aqui do M15 estava aqui assim na linha verde. Quando fica verde é porque está bullish. Rompemos um nível, rompemos 2 níveis. Deixa eu só ver uma coisa. 3 níveis. Deixa eu tirar aqui o H4. Eu tinha marcado aqui, mas não era aqui. M15. Rompemos aqui, fizemos S-Boss aqui, S-Boss aqui. Estamos bem bullish, né? O M15 bem bullish. E aqui assim fizemos um choque, né? Ou seja, fizemos um topo, um pullback. Fizemos sweep aqui de cima e sweep de baixo, caracterizando o choque. Tá, o que nós tínhamos aqui? Aqui nós tínhamos uma estrutura de H4 e essa é uma zona de H4 e uma zona de H4 interessante porque ela, embora eu acho que ela fez sweep, porque dá para ver que tinha feito esse inside bar, ela voltou para cá e fez sweep do anterior, fez sweep, tinha indução, estava bem precificado, estava na região premium do H4, no diário, né, até, deixa eu ver o que o diário. Não, no diário não estava no premium, mas tudo bem. Mas estava bem precificado, né? O H4 estava acima dos 50% aqui. E aqui mais abaixo ainda, né? Já estava. Ou seja, tínhamos motivos para crer que aqui faria um pullback, né? Então, H4 bullish, fluxo bullish ainda, né? Não invertemos o fluxo, não fizemos choque, não fizemos nada, né? Simplesmente está fazendo um pullbackzinho, mas não teve uma inversão, não teve um choque, não teve um C-boss, né? No 15 minutos estávamos com a estrutura bullish, mas o fluxo tinha invertido para bearish, né? Aqui também tínhamos essa... Aqui fizemos um choque. Aqui tínhamos essa região aqui. Fizemos o flip aqui, né? Última vela antes de romper foi essa aqui. Seguramos nela e tocamos para baixo, né? Essa última antes de romper foi aqui até. E
quase seguramos, né? Foi no pavio, né? Mas vamos botar aqui que... Vamos pegar todo o Celto Bay aqui. Okay. Ou seja, choque. Duas linhas de choque aqui também, né? Já é um exagero, né? Deixa eu tirar o gato. Ok. Eu voltei um pouquinho aqui só para explicar melhor. Ok. Então, tínhamos rompido, não tínhamos rompido a estrutura, mas fomos na zona discount aqui, na primeira... Aqui, simplesmente para um catalisador de um pullback, né? Só para ver que tá... Caracterizar que deu um S-Boss aqui, né? Não é bem um S-Boss, mas que fizemos um choque lá, um choque aqui, né? Que seja. Tocamos ali, segurou e jogamos para baixo, né? Com força, né? Então, o preço voltou nesse range aqui. Todo buy to sell, né? Aprendendo isso com o japonês. Eu não aprendi a botar os tempos certos. Ok. Na caixinha, eu tinha que aumentar esse negócio. Vai pensar. Pausa. Mudei a cor aqui. Pronto, agora sim. Mitigamos aqui o range como um todo e rompemos novamente. Ou seja, estávamos bem bearish o fluxo aqui, né? Daí tocamos na região aqui do M15, fizemos uma reação bem intensa aqui, né? E daí eu fiquei olhando aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. E eu tenho que diminuir a velocidade. X. Que seja. A gente tinha... última supply aqui. Deixa eu voltar aquela razão, senão vou me perder. Fizemos um S-Boss aqui, né? Rompemos aqui. E mitigamos aqui a zona, né? Última supply aqui antes do rompimento foi essa aqui, que foi justamente a vela que mitigou a de cima, já fazia parte de uma corrente de supply, né? Vou voltar aqui para essa atrapalhar. E aqui no mínimo aqui. Pronto. Já fazia parte de uma corrente de supply. E o preço tocou aqui, deu uma reagida e rompeu. Aqui caracterizou, como é que se diz, um flip, né? Então, aqui poderia ser um range, né? Para a gente ficar de olho para pegar entradas no M1, né? Última vela antes... como é que se diz? A demanda que levou ao rompimento. Aqui eu teria dúvida se eu botaria tudo isso aqui. E é todo o sell to buy. Poderia englobar até aqui, né? Ou se eu olharia aqui a demanda, ou seja, sell to buy. Acho que seria mais aqui, né? Todo esse sell to buy. Seria procurar uma entrada aqui nessa caixinha, né? Nesse momento aqui. Olhando aqui no M1, então, já tinha umas coisas vistas previamente, né? Eu vou apagar aqui o M1 só para não poluir, né? Aqui tá a zona que rompeu, né? Voltou bem na pontinha. Dá para ver que o M1 aqui não tinha muita coisa significativa aqui nessa zona, né? Tínhamos imbalance aqui assim. Bem no centro dessa caixinha aqui, né? Tínhamos um aqui. E o preço meio que voltou aqui, né? Daria até para ver que, ó, eu tinha esse pavio aqui, né? Ó, última região que deixou imbalance era isso aqui, né?
Dá para ver que tocou aqui, né? Deu essa reação, tocou, deu essa reação, e daí rompeu com o pavio, né? Então, ele mitigou algo aqui, né? No M1. Aqui assim, né? Deixa eu apagar essa zona aqui para não poluir demais. Mas foi essa velhinha aqui que ele mitigou, né? A última de descer antes de... Última reação, digamos, antes de romper, né? Romper com o pavio, né? E até se eu considerar essa aqui, ó, como a zona, né? Também teria dado, né? Então, eu poderia dizer que mitigou que chega aqui, né? Aqui, ok. Mas, como diz, né? A gente teria que esperar a reação no M1, né? Última supply antes de romper. Aqui. Aqui também seria o choque, né? Rompeu com intensidade. Poderíamos dizer que legal, rompeu. Então, se procuraria entradas no M1 aqui. Em teoria, a primeira vela que deixou em balance é essa aqui. Então, fez o flip, rompeu, né? Foi embora, né? Com intensidade, né? Só que aqui, ó, 75 pips de stop. Só que não teria buscado a minha posição. Para buscar, eu teria que ter botado 76, né? Provavelmente eu teria pegado, porque o que eu estou fazendo ultimamente é eu aumento 3, né? 6, 7, 8 e subo 1. Como esse cara aqui é long, o spread seria para cima, eu botaria 2 pips, porque é entre 0 e 2, 2 para garantir, né? 1 é a média, né? Então, provavelmente acabaria pegando aqui, né? Aqui bateria exatamente igual, mas provavelmente pegaria, mas seria ali no limite, né? Como é que diz? Para ter sido a prova de falhas, né? A ter pego mesmo, eu teria que ter botado aqui assim, né? Ó, 85 pips de stop, teria pego, né? E pensando aqui comigo, seria uma boa escolha mesmo, né? Seria uma boa escolha, porque que pegou, né? Não só por isso. Vamos botar o alvo aqui em cima de ver, né? Mas porque... Deixa eu ocultar. Dá para ver aqui, ó. O preço desceu, subiu, desceu, subiu. Digamos, o último sell to buy começou aqui assim, né? Então, o range para a gente ficar de olho para entradas. Se eu tivesse o segundo, seria esse aqui, né? Então, faria sentido eu botar a ordem aqui, né? Cadê ela? Aqui onde eu botei, né? Um pip acima, que é o que eu tô fazendo, né? 86 pips de stop. Ok. Teria dado certo, né? Ok. Teria buscado instantaneamente. Vamos para o M15. Alvo desse negócio. Bom, eu estou pegando aqui porque está tudo bullish. Esse topo aqui foi incapaz de romper esse fundo. Estou supondo que foi incapaz, porque se eu supor que ele foi capaz, vai me estopar aqui mesmo, né? Então, o alvo seria fútil, né? Mas digamos, ó, o 4 para 1 clássico seria tirando a liquidez asiático. Aqui já tinha rompido essa região, né? Depois eu vou chegar aqui. Já teria dado 5 para 1. 8,88 para 1 nesse topo, que em tese é fraco, né? Ok, então, legal, teria dado um trade bom ali, 8 para 1.
Tá, vamos ver se não vai comer depois aqui. E aqui, ó, após... Como é que se diz? Eu tava aqui. Rompeu essa estrutura, voltou ali, deu entrada no M1, né? Meio quase que não pega, mas deu, e foi embora, né? Rompeu de novo essa outra supply aqui, que tinha sido uma zona de flip daqui, né? E que fazia parte, que o preço tinha tocado aqui, ou seja, aqui rasgou, né? E tocou em algo aqui, né? Mas assim. Ok. Isso aqui já invalidou, né? Posso tirar, não me interessa mais. Aqui eu vou deixar só para a gente ver que foi uma corrente de supply, né? E vamos rodar mais um pouquinho. Rompeu novamente, né? Tá. Quando o preço rompeu esse topo aqui, ó, que era a região de flip, né? Isso aqui pode ter sido indução, rompeu isso aqui. A última zona, vamos selecionar essa aqui. A última zona antes de romper foi isso aqui, né? Deixa eu tirar essa aqui que é do M1. Pronto, para não pular. O preço tocou aqui, rebolhou e foi, né? Rebolhou até aqui embaixo e foi. Então, essa região aqui, se eu tivesse perdido a primeira, eu também poderia procurar entradas aqui. Vou botar marrom aqui, ó. Seria todo o céu Dubai aqui, né? Para procurar entradas. Deixa eu tirar aqui. Tá. Essa aqui eu vou ocultar, depois a gente vê. Vejamos aqui. M1. Ok. Cadê eu aqui? 15 minutos. Tá, essa região cinza mesmo. Aqui. Estava procurando um contorno. Continuando, né? Então, essa região ali, né? Ok, o preço começou a descer, descer, descer. Não deu nenhuma entrada antes disso. Aqui tocou. E qual a última supply antes de romper? Aqui. Rompeu com o corpo, né? Se achar que lá não rompeu, ali rompeu. Foi a última. O que mitigou aqui? Essa vela aqui. Que eu poderia selecionar um range aqui, né? Que foi justamente a última região antes de romper aquela lá. Ou seja, era algo... Tinha sua validade, né? Pode ver que a partir daqui que o preço explodiu, né? Desse range. Explodiu, mitigou um pouquinho e foi, né? E aqui ele mitigou um pouco mais abaixo, né? Ou seja, tínhamos mitigado até aqui, ele foi e mitigou mais um pouquinho. Tínhamos essa região aqui, mas aqui não tínhamos... Tá, tínhamos feito choque aqui, mas não tínhamos rompido, né? Também valia, né? Ali foi a outra entrada, né? Cadê? É. Ok. Então, tocou aqui nessa região, rompeu a estrutura. Eu poderia pensar numa entrada aqui, né? Vamos ver onde está a primeira vela que deixou em balance. Seria o extremo aqui, né? 2,4 pips, com certeza muito pouco para mim isso, e dá para ver que essa vela aqui, né, eu tenho uma janela de imbalance aqui.
Já, embora tenha sido parcialmente coberta a janela de imbalance, não foi totalmente, né? Janela de imbalance é aquela coisa, de duas uma. Ou eu cubro a janela, como eu fiz aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui. Para botar a ordem, ou eu olho num tempo maior, né? No 2 minutos seria tudo isso aqui a entrada, né? No 1 minuto. No 1 minuto, o mais coerente seria cobrir a janela de imbalance, que viria até aqui, né? Como é que ficaria, então? Opção comprada. 3,5 pips, minúsculo, né? Eu poderia até cobrir essa região aqui, né? Poderia o preço vir a voltar. 5,9. Em vez de cobrir, poderia até cobrir aqui, se fosse o caso. Como aqui já tinha mitigado parte, talvez eu poderia correr a tentação de colocar aqui e perder a entrada, né? Na verdade, eu colocaria um pip acima, né? Então, teria pego com o spread, aquela história. Mas, digamos, o conservador aqui seria cobrir a janela, não interessa que esse cara botou aqui. No mínimo aqui o stop, né? Um pip para cima. E botaria os 5 pips, que é o mínimo que eu estou trabalhando atualmente, né? 5 pips, 5R, para cobrir lá. Como se diz, né? Melhor ser conservador. Fizemos sweep aqui, né? Dessa liquidez aqui. Tinha indução aqui. Mais ou menos. Aqui não rompeu a estrutura, né? Mas tínhamos feito sweep nessa região. Mas que seja. Seria interessante cobrir esse fundo aqui. E 2 de sobra. 62 pips. Daria de ótimo tamanho. Ou seja, cobrimos o imbalance. Um pip acima, mais 2 de spread. Seriam 3 para cima, né? E 2 para baixo. Ok. Alvo, o mesmo, né? Que eu não me lembro mais qual era. Aqui, 1015. Topo fraco. Ó, já deu o 4 para 1 aqui, né? Aqui assim já teria dado 4 para 1 no topo do asiático. Ó, 10 para 1 de barbada com esse stop. Se fosse no alvo, né? Se for no alvo, né? Duas entradinhas clean, né? Clean se eu olhar o range como todo e botar os stops com no mínimo 5 pips, né? Não querer fazer coisas muito pequenas. O próprio japonês diz que stop de 2 pips é para entrar nos segundos, né? Então, o preço foi embora. Vamos ver aqui. Ó, fizemos mais um S-Boss aqui. Sacamos liquidez do asiático. Sacamos liquidez aqui, ó. Tudo isso aqui igualzinho, né? Tocamos aquela região do extremo da estrutura, mitigamos, né? E agora fica o esquema é temos essa região aqui, né? Mas como se diz, eu teria que ficar de olho no range como um todo, né? Vamos ver. Agora, sinceramente, eu estaria na dúvida se eu teria que olhar tudo aquilo lá ou aqui, ó, porque foi, ó, subiu, desceu, né? Seria talvez aqui.
Então, eu vou rodar um pouquinho para ver o que acontece. Tá. Tocamos ali. Vamos ver se aqui teria dado entrada no M1. Tocou na região refinada, né? Dá uma pausa aqui que eu quero escrever o japonês. Continuando aqui, depois eu falo do que o japonês acabou de me escrever. Bem interessante. Mas estávamos aqui no M1, né? Tocamos aqui na região de M15, né? Rompemos estrutura aqui, tocamos lá. Seria bom, né? Como sempre, esperar a confirmação no M1 aqui. Continuando, então. Escrevi aqui para o japonês, legal. Tô no M1 aqui, né? Tocamos aqui na região, vamos ver qual a última supply aqui interessante. Aqui tô até na dúvida. Rompemos estrutura aqui no M1, aqui. Com certeza, aqui. Tira os imbalances. Que inclusive foi a zona que... Aqui tínhamos rompido estrutura. Última vela antes de romper foi essa aqui, né? Aqui gerou imbalance, foi a de baixo. Mas o preço foi, babá, e pá. Caos por enquanto. Ok, seria isso aqui, né? O preço tocou, não rompeu ainda, né? Aqui não seria o caso. Talvez nos segundos, né? Mas não aqui. Vamos lá. Ok. Fechar. Rompeu. Não, rompeu. Segurou aqui acima. Última supply aqui. Parece ser essa aqui. Tem aquele topinho lá que mitigou, né? Vamos ver. Pois é, ainda estamos dentro do range, né? Agora a última região foi aqui. Eu vou marcar tudo isso aqui. Bem enrolado, né? Tá, ok. Rompemos a estrutura aqui. Tínhamos dado essa agulhada. O que fizemos aqui? Tínhamos, olhando agora, né? Tínhamos liquidez aqui, né? Fez que foi e sacou a liquidez, né? Bem naquela zona que eu peguei o trade anterior, né? Eu botei o stop até lá embaixo. Tá. Tocou ali e deu forte reação. Rompemos com o corpo aqui a última supply. Deixa eu tirar essa zona aqui que já tá...
Rompemos aquela. Parece que vamos romper essa aqui. Uhum. Ok. Temos essa zona aqui que gerou flip. Temos o extremo e temos lá. Vamos esperar qual reage, né? Se alguma vai reagir. Se não tivesse tirado aquela ordem lá, tinha pego aqui, né? Aquela do... Que se não botasse em balance não pegava, mas agora tinha pego. Vamos lá. Tá. Aqui eu não tô vendo muita entrada, não. Deixa eu ver, eu tô olhando coisas erradas aqui. Ok, deixa eu voltar para M15. Tá muito bonito. Tirar essa zona daqui. Marcar o range como um todo. E vamos para M1. Tínhamos essa zona aqui, né? Foi o último sidebar, né? Rompemos a região. Voltamos. Rompemos. E não contamos a história. A menos que o cara tivesse botado uma ordem aqui, não teria pego aqui. Vamos voltar para M15. Se voltar para lá, a gente vê. Ó, bateu no nosso alvo, né? Vamos ver os trades anteriores. Ó, esse aqui não teria sido estopado, porque o meu stop estava lá embaixo. Deixa eu ver qual que é esse aqui que eu não estou me vendo. E temos esse. Vamos embora. 1 minuto. Tá, esse aqui a gente teria pego legal, né? Cobrindo, teria pego se cobrisse tudo, como eu disse, né? E estaria bem, né? Não teria... Enquanto não bateu no alvo, nada de break-even. O meu alvo era na estrutura de M15, né? Só realizaria o alvo em 1 para 4, né? Etc. Esse aqui também, nada de botar em break-even. Tenho olhado nos últimos dias que isso não é... Pode proteger em alguns casos, mas muitas vezes perde o trem. Ó. Não teria sido estopado. Estaria bem. Deixa eu ocultar esse aqui. Já se eu tivesse pendurado só aqui assim, né? Com 2.4 de stop, né? Acabaria tendo pego aqui, né? Depois de tudo isso aqui. Não sei se é válido isso. Pegar aqui direto, que eu teria que esperar reagir, né? Que ele tava bullish no M1 aqui, né? Então, essa ordem eu teria tirado, né? Então seria aquelas duas, né? Agora aqui. Que jeito? Tocou, segurou, ó, rompeu. Rompeu aqui. A menos que a pessoa pensasse, rompeu última vela, último sell to buy antes de romper, seria isso aqui. Quase 10 pips de stop. Não, não teria pego aqui. Não com confirmação, né? Ok. Teria que ter sido um daqueles. Mas não com a minha estratégia.
duas possibilidades, depois a gente vai olhar com calma quais das duas. Então, aqui não deu entrada, né? Neste ponto aqui. Não com o meu operacional atual. Ó, puxou meu alvo ali, bateu, né? E vamos tocar o baile. Ok. Até onde eu poderia levar aqueles trades? É o que eu quero saber. No M15, eu não teria botado aqui no break-even, né? Espero. Senão eu teria perdido um deles. Então, não rompeu nada para baixo, né? Nenhuma estrutura. Aqui, talvez. Daria para ter segurado. Minha principal dúvida é a seguinte. Vamos ao primeiro trade. Eu só pegaria o segundo se o primeiro estivesse... cadê o segundo? Estivesse em break-even, né? Tá muito estreitinho. Ou seja, teria que estar 1 para 4 para mim entrar no segundo. Três ponto 58. 3,77. Tá. Não teria entrado naquele lá, porque não estaria no 1 para 4, né? Ok. Então, esse trade aqui é uma oportunidade válida, mas eu não entraria porque eu estaria com outro aberto que não estaria no break-even, né? Então, eu não poderia arriscar. Olhando aqui, talvez seria interessante, ó, eu tinha essa indução, tinha aqui, esse POI aqui, né, tinha rompido estrutura, o preço não tinha voltado, né, tinha indução aqui, deixou indução aqui, essa entrada talvez fosse interessante, né, essa segunda, mas eu não consigo imaginar como é que eu entraria nela, no M1, né, assim. Porque o preço simplesmente foi embora, né. Aqui nessa região, vamos ver, M15. Não tínhamos rompido com o corpo, né. Tocou, voltou. Tá. Ok, vamos considerar só o primeiro trade, então. Tocou no alvo, eu começaria o trailing stop. Eu acabaria no M1, né? Tocou lá, o último rompimento seria aqui, eu teria saído do trade aqui. Teria ficado no seu 8 com 5 aqui. Ok, não tem às vezes o que fazer, né? Seria ali. O japonês ele não botaria, né? O que mais que eu poderia ter feito? Acho que era isso nesse trade, nesse dia, né? Então, se eu tivesse só ajustado o stop pelo M15, ou seja, a cada rompimento subestrutura do M15, rompeu aqui, bota o stop aqui, rompeu aqui, bota o stop aqui,
Rompeu aqui, bota o stop aqui. Rompeu aqui, bota o stop aqui. Rompeu aqui, bota o stop aqui. Rompeu aqui, que é 18. Bota o stop aqui. Teria garantido um 14 para 1, né? Mas, em outros casos, eu poderia devolver tudo na cara, né? Como esses 20% que a gente deixa é pensando em ir lá no H4, talvez valesse a pena, como é que se diz, corrigir só no M15, né? Porque senão vai causar pullback toda hora, né? E eu poderia avisar, tipo aqui, essa região aqui, né? Até. Deixa eu colocar uma linha aqui pra gente ver. A última região do H4 interessante, né? Ó, em vez de 1 para 8, poderia ter 1 para 16, né? Coisas para se pensar, como se diz, né? Vamos tocar, ver se no dia seguinte foi. No dia seguinte vai batido no alto. Ok. Se eu não tivesse pegado o primeiro, eu poderia ter pego o segundo, então dá para dizer que teria pago o dia. Minha dúvida, agora vamos à dúvida. Eu perguntei para o japonês o seguinte. Ok, o H4 estava bullish, fazendo um pullback aqui, tocou no 50%. Nesse momento, o M15 estava bullish, tocou numa região relevante aqui. Eu poderia simplesmente entrar na inversão do fluxo aqui. Minha dúvida, eu precisaria ter esperado romper essa estrutura para depois entrar aqui meio na pontinha, assim, meio quase perdendo? Ou eu poderia ter entrado direto no M1? Ele acabou de me responder que... Onde que está? Você poderia sim executar no M1 quando você tem H4 fazendo pullback bullish. Ou seja, tá bullish fazendo pullback para baixo. A expansão que inicia o movimento no M15 começa sempre no M1. A questão nessa situação é entender o que é consistente. Executar no M1 sem o M15 alinhado ou executar no M1 com o M15 alinhado. Quais das situações é mais consistente? Tá. Eu acredito que nesse caso eu poderia ter entrado. Eu quero testar mais profundamente. Ele disse que poderia, né? Mas cabe a gente, como trader, ver o que pra gente é melhor, né? Porque aqui no M1, o que aconteceu? Aconteceu muitas coisas. Ó, no M1 o preço... Tínhamos essa região aqui, né? Do M15. Que a parte mais interessante no M1, a última que deixou o imbalance, foi essa aqui. Tínhamos esses paviozinhos aqui, né? Como indução, acredito. Até o 300, tá? Que eu ganho mais. Pronto. Ok. Passou os 300, né? Aqui. Menos 445.
Ah, fez indução, sacou liquidez. Como é que se diz? Sacou liquidez, né? Tínhamos a indução aqui assim, né? Chegou a dar umas paviola aqui, foi, pá, sacou liquidez, tocou aqui, segurou, né? Primeira vela que deixou em balance foi essa aqui. O preço segurou nela, ou seja, não tinha rompido estrutura ainda, né? Tocou, segurou, rompeu. Tínhamos depois essa região, deu uma enrolada, rompeu. E daí nesse ponto aqui, então tínhamos feito o choque aqui, poderíamos dizer, né? Nessa aqui, e um boss lá. Eu marquei aqui esse boss, ou seja, rompemos dois níveis, né? Então o M1 tinha se alinhado, né? E tínhamos essa região aqui, poderia ser considerada indução, né? Porque aqui rompeu a estrutura, né? Aqui tinha feito o sweep, tinha indução. Então, o preço poderia muito bem ter... Cadê meu trade? Acho que eu apaguei esse. Então, eu poderia ter, ó, essa região aqui. Eu poderia vir aqui, né? Aqui seria indução, eu poderia entrar aqui embaixo, né? 2,8. Ah, vamos botar nesse fundo aqui para garantir, né? 5 pips. 51, 52, 53. Sobe 1, né? Como eu costumo fazer, teria buscado aqui. Ok. O 4 para 1. Aqui assim. Tranquilo, né? Ou seja, não seria uma execução a manda louco. Embora não tinha rompido a M15, tinha respondido duas no M1, né? Ou, se eu fosse mais inseguro, ok. Tocou aqui. Rompeu com o pavio, não com o corpo. Respeitou e rompeu de novo. Rompeu. Ok. Eu poderia pensar, última zona antes de romper foi essa vela aqui, né? As pips de stop. Teria pego. Ou eu poderia ter olhado o que deixou em balance. A primeira vela que deixou realmente em balance foi essa aqui, né? Últimas de romper lá. Mais conservador aqui, acho que estaria útil, né? Que aqui rompeu, né? Garantiria, né? Se isso aqui fosse indução, pegaria lá. 7,2. Segunda 75. Sobe uma aqui. Ou seja, teria duas oportunidades aqui de entrar no M1, né? Uma primeira um pouco mais arriscada, que a gente tinha segurado aqui, mas não tinha rompido nada ainda. Rompeu dois, segurou, saiu rompendo aqui, segurou, rompeu de novo e entrou, né? Ou seja, acredito que seria uma coisa válida, assim. Eu acho que no plano é interessante escrever isso. Ok, o M15 estava com fluxo bearish, o M1 realinhou, teria que esperar, segurar, rompeu, segurou, rompeu mais uma vez, daí eu saio entrando. Já se o M15 fez o choque, bastaria romper a primeira estrutura e não segurar. Traduzindo, deixa eu botar aqui. Ó, onde é que eu fizesse o mesmo alvo, ó, com 5,3 de stop, teria pago 13 e 20.
E se eu quisesse um pouquinho mais? 32 para 1 e 22. E eu sei que esse trade foi adiante aqui, tem até no Discord. Se eu usasse um stop de 3 pips, que eu não usei, né? Ele foi um pouco adiante aqui, teria pago até 70 para 1, né? Mas tá bom, com o meu stop de 6 pips, teria pago 30 para 1, estaria legal. Então, eu acredito que para botar no plano de trade seria isso, né? Como é que se diz? O H4, essas coisas tem que estar tudo alinhado, né? Mas o M15 ainda não alinhou, que é o caso aqui, né? Tocou numa região relevante da supply, não alinhou ainda. Vamos esperar mais confirmação, né? Ou seja, esperar romper 2 vezes, voltar aqui, romper de novo para entrar aqui, né? Que aqui não tinha segurado ainda. Segurou, deu mais uma rompidinha, entrar aqui. Poderia ser válido, né? Ou esperar romper 2 vezes, como foi o caso aqui, né? E etc e tal. Mas eu acredito que esse aqui seria mais tranquilo. Então, quando já alinhou, que seria o caso aqui, opa, já alinhou, né? Já rompeu essa região, daí essa entrada aqui assim, aí dá para entrar mais no risco, né? Se eu esperar demais também, daí não pega nada, né? Que é o que tá me acontecendo. Simplesmente fez um choque aqui, já pendura a ordem aqui, já pegar, né? Senão o troço não pega, né? Então, eu acredito que vou ficar com esses dois tipos de entrada, então. Primeiro, M15 alinhado, basta romper a última supply aqui e meter bala. Sempre tentando cobrir o fundo, né? Stop entre 5 e 10 pips, né? Menos de 5 pips, só em condições extraordinárias e sempre procurar então cobrir mais coisas. Mais de 10 pips tentar diminuir, né? 4 para 1 a gente faz parcial. O alvo entre 5 e 10, se for menos de 5, tenta diminuir o stop. E a grande dúvida, faço o trailing stop no M1 ou no M15? Tem vantagens e desvantagens, né? Rompeu. Que com certeza teria comido meu rabo, né? Aqui. É, já no M15 eu teria ido embora, né? Mais ou menos, vamos ver. Meu stop estaria aqui. A menos que eu realizasse o lucro no alvo do H4, mas se eu quiser segurar eternamente, né? Não, eu teria devolvido aqui, né? Em vez de lá, devolveria aqui. 23 para 1. Então, eu acredito que, como a minha ideia é intraday, né? Fechar no mesmo dia as operações. Melhor ficar fazendo o que eu faço, né? Subindo aqui no M1, aqui eu seria estopado, tudo bem. Faz parte do jogo. Em outras situações eu posso levar mais longe, né? E só depois que atingir o alvo. Antes não, né? Senão a gente devolve tudo. Tô olhando aqui se teria algum jeito de... alguma regra que eu poderia fazer para evitar esse tipo de stop bobo. Eu já pensei em botar no anterior, né? Tipo aqui, ó. Rompeu aqui, boto lá. Rompeu aqui, boto aqui. Rompeu aqui,
fica aqui igual, porque ali já tinha sido coberto, né? Rompeu aqui, fica lá. Rompeu aqui, vem pra cá. Não tem uma solução mágica, né? Mas talvez. Começar a testar, né? Nesse caso, hum, digamos assim, vamos fazer isso aqui. Bateu o alvo aqui. Não, aqui não tinha batido o alvo ainda. Bateu o alvo. Pá. O último rompimento foi aqui. Se eu deixar. hum, aqui eu tenho levado stop. Vamos botar num antes. Aqui. Ok. Rompeu ali, o stop tá lá. Quando rompeu aqui, eu subiria para cá. Rompeu aqui, fica onde está. Rompeu aqui, bem para um abaixo. Um fundo anterior, digamos assim. Talvez. Rompeu aqui, não tem fundo anterior. Rompeu aqui. Aqui. Rompeu aqui. Para cá. Rompeu aqui. Fundo anterior é aqui, né? Rompeu aqui. Vem para cá. Que seja, tá aqui. Rompeu aqui. Rompeu lá, vem pra cá. Rompeu lá. E na próxima vem pra cá. Quando romper essa, vem pra cá, né? Rompeu essa, vem pra cá. Rompeu mais alguma? Não. Daí teria saído aqui. Talvez, em vez de botar no último fundo, botar no anterior, né? Mas nunca vai saber, às vezes dá certo. É coisa que eu tenho que pensar melhor. Só cuidar quando faz parte da liquidez. O que teria falhado é esse aqui. E a gente tinha uma liquidez aqui. Tá, vamos manter a regra do flip market. Batido martelo. No último fundo, a menos que este faça parte da liquidez. Se fizer parte da liquidez, coloca um abaixo. Que seria aqui. Aqui faz parte da liquidez? Não. Faz parte da liquidez? Faz. Os duplos. Fica aqui, então, o anterior, né? No mínimo. Liquidez? Não. Rompeu aqui, liquidez? Não. Rompeu aqui. Tem sua liquidez. Podemos deixar aqui que vai estar mais tranquilo. Rompeu aqui. Tá. Com o tempo eu vou identificando melhor essas liquidez, mas aqui foi justamente, mitigou essa região aqui, que tinha rompido. Aqui tinha essa trendline, né? Era de se esperar que voltasse, né? É isso, então. Tentar pensar algo assim, né? Mas a primeira coisa, antes de bater o alvo, com certeza não reajustar. E se não deu. E depois que bateu o alvo, a gente vê. Se só bateu e começou a voltar, também não vou reajustar de cara, né? Esperar o troço começar a ir embora, né? Talvez desse para fazer algo assim, bateu no alvo, bota em break-even, daí no próximo rompimento para cima,
Aí começa a ajustar. Acho que seria algo assim. Tem que olhar esse vídeo para ver isso que eu falei. Então vamos lá. Era isso então. Teria rendido o quê? Digamos, eu teria pegado um ou outro aqui, né? Porque ele não tinha. Vamos ver no e-mail. Eu tô no e-mail. É, sem dúvida. Aqui tem então. Um ou outro aqui, né? Vamos ver o nome 15 seriam os alvos. When I need you, I close my eyes. E não me lembro o que é. Miles and miles are between us. Tá, vamos ver. Esse daria 20. Esse 13. Vamos dizer que a gente pegou mais confirmado. 13. 8.8. Aqui também tinha 2, né? 10.2. Eu teria pego um ou outro. Vamos dizer que eu teria pego o primeiro, né? Pegar o pior caso. Depois que eu peguei esse, já estaria no break-even quando entrou aqui, né? Deixa eu ver. Uhum. Então eu poderia ter pego a continuação. Então, 2 trades. Um às 5 e pouca da manhã, 6 horas. Os dois meio, né? Em New York aqui não teria dado para pegar essa entrada. A menos que fosse muito arriscado. Vamos ver de novo. Digamos que eu tivesse tomado o break-even nos dois aqui. Depois o receita. 8 mais 13 dá 21. Onze para 1 vezes 0,25. Ó, tava bom. Uma meta semanal não tinha. Mesmo tendo sido estopado na continuação, né? Então é isso. Ah, eu ainda estou encucado aqui. Será que não tem mesmo como entrar? Eu olhei tantas vezes, mas... Tá, o M15 estava bullish. Isso aqui era uma região do M15. Foi bem no extremo e rompeu. Pá! Só se eu tivesse feito isso aqui. Consideraria isso aqui a última supply. Última vela, bem ICT, né, da vida. Última vela de baixa antes da alta. Vamos botar aqui, né? Tá, essa vela aqui engolfou tudo isso aqui, né? Então, eu poderia ter pensado assim, né? Aqui foi o sell to buy, 97. Botaria 100, subiria 1. Assim daria dado. Ou seja, estava tudo confirmado, deu uma paulada engolfando um monte, pegaria tudo que foi engolfado. Todo o range aqui, né? Ou segundos, que eu não uso, né? E daí, com esses 10 pips, ok. 5 para 1 aqui tranquilo, e eu poderia ter botado meu alvo lá, né, numa boa.
12 para 1. Daria. Eu não vi, mas não quer dizer que eu não possa ver no futuro, né? Interessante. Como aqui era só o 5 para 1, teria realizado o 4, seguraria, né? O troço até lá. Seria, não, vamos pegar o alvo de H4, né? Seria o caso aqui. Alvo de H4 que é aqui, na linha azul. Isso mesmo. Até foi um pouquinho acima, né? Sacou esse balancezinho ali. Tá, era isso então. Antes que eu fique a noite toda aqui.